prazer, porque a satisfação que eu só teria lá na frente poupando, eu tenho agora, porque o crédito me possibilita esse acesso. Então, eu vou ter prazer e satisfação de obter aquilo hoje, mas eu planto uma dívida lá no futuro, ou seja, eu parasito o meu futuro. Eu dou uma mordida lá adiante, né? E tomo emprestado uma riqueza que eu não tenho. Né? Então, bom, se vocês quiserem me parar no meio do caminho, podem também, tá? Fazer perguntas ou questões. Então, a história, enfim, é essa, que o consumidor, né, ele nasce justamente aí, porque ele ganha crédito individualmente como pessoa. E aí tem toda uma operação, justamente conhecida com o crash da Bolsa de Nova York, de 1929, o governo Hoover monta toda uma estratégia e alternativa para criar o consumidor e mudar a mentalidade. Ou seja, quem toma um empréstimo não é alguém que, né, não mereça mais confiança, tem que ser alguém bem visto. Bom, os agiotas ficam enlouquecidos. Né? Eles fazem uma quebradeira, a gente não sabe disso, porque o crédito passa a ser uma coisa oficial. Né? Eles não têm mais muito o que fazer. No âmbito da discussão, nessa discussão entre os antigos e os modernos, né, habita uma outra pouco entrevista, de caráter econômico, por ser apenas vislumbrada de forma confusa, adotou seu semblante moral, expressa em termos de um conflito entre virtude e vício. Então, em qual cidade nós encontraríamos mais condições de criar nossos filhos, educar nossas famílias e vivermos, né? Na antiga e rústica, num regime de escassez, ou numa outra em regime de abundância, com acesso a, enfim, a luxos e tecnologicamente sofisticada. Né? Então, há uma discussão moral, moralista, né, entre virtude e vício também. Né? E um assinalamento capital na relação do luxo dos antigos é o seu caráter figurativo e simbólico devido ao regime de raridade de bens da sociedade ocidental. Naquele período, né, vestuários, joias, utensílios suntuosos, tapeçarias eram signos de uma condição e utilizados em ocasiões específicas do calendário, como festas e aparições públicas da realeza, procissões da igreja, funcionando como uma marca de respeito. Isso, aliás, assim, isso muda a relação da gente com o luxo, não é? A violência, por exemplo, se assalta por um item de luxo no farol. Você perde a vida porque, enfim, tem alguém que está interessado no teu relógio ou no teu tênis. Porque o luxo, o suntuoso, ele perdeu a sua condição de raridade, no sentido dos antigos, né? Que ele tinha esse signo de respeito, era uma marca, né, que só aparecia em ocasiões especiais. Então, com a modernidade, a gente tem acesso, né, cada vez mais a isso. Né? Bom, a passagem da economia da escassez para uma economia da abundância foi favorecida pelas descobertas marítimas, tecnológicas e pela circulação cada vez maior do dinheiro. A expansão dos artefatos e das comodidades de vida estendeu-se tanto no plano horizontal, no qual se consome cada vez mais bens diversos, numa mesma camada social, quanto no plano vertical, em que outras camadas sociais começam a ter acesso a bens antes, até então, inacessíveis. Né? Então, o luxo deixa de ser algo extraordinário e passa a ser da ordem do dia. Né? E assume esse caráter também de objeto do desejo e de progresso pessoal de cada um. Né? Ainda na passagem que abriga essa discussão entre os antigos e os modernos, né, encontra-se uma questão da estética do desejo. Né? Vocês podem me perguntar, mas, Fátima, o que é um desejo bonito? O que é um desejo belo? Que papo é esse? Né? Bom, a resposta é complicada, né? Mais complicada do que as regras que podem ser impostas aos prazeres. Né? Bom, se a gente pegar só a condição da mulher, né?
mulher era para procriar e reproduzir. Só. Depois que inventaram a pílula, nos anos 60, a gente pode se dar o luxo de ter prazer e não ser uma máquina reprodutora e procriadora. Enfim, coisas também que se atrelam a isso, né? Teríamos muito mais o que desdobrar. Mas, enfim, a complicação, justamente, é porque a normatividade estética, isto é, a ideia de que teríamos que desejar o bonito, é uma invenção democrática, ela nasce junto com a democracia. Né? Porque antes a gente servia a Deus, né? Ou aos deuses na antiguidade, depois a gente passou a servir a realeza e aos reis, e agora na modernidade, né? Enfim, adiante, se a gente avançar no desejo da gente, é capaz que a gente venda o que a gente quiser. Obrigada pela atenção. Obrigado, Fátima. Obrigado pela apresentação. O assunto é denso. Acho que a gente vai poder trabalhar nas nossas sessões, na terapia, nosso comportamento de consumo e nosso desejo.